Muitíssimo boa noite. Estou eu aqui de novo, aqui na minha querida redinha, para, como prometido, falar sobre o bombardeio de Dresden que aconteceu, infelizmente, há 75 anos. Bom, a história que ficou conhecida durante muito tempo é que na noite do dia 13 para o dia 14 de fevereiro de 1945, há exatos 75 anos, quando a guerra estava praticamente perdida, né, para os alemães, Dresden, supostamente a cidade sem importância militar nenhuma, sem nenhuma importância logística, foi bombardeada covardemente pelo exército britânico, pela Força Aérea Britânica, né, pela Royal Air Force principalmente, e matando, né, nesse ataque cerca de 250 mil pessoas. Por muito tempo essa foi a história na qual muita gente acreditou. E por que será? Para deixar claro, tudo que eu falar aqui eu não vou estar justificando o que os britânicos fizeram, essa mortandade toda de gente, não estou justificando nada, só estou dando algumas razões, quero aprofundar um pouquinho em termos históricos o que de fato aconteceu, tá bom? Vamos lá, o que era a cidade de Dresden, né? Dresden era uma das principais cidades da Alemanha, né? Não tá entre as maiores, não estava também entre as maiores, mas era uma das cidades mais importantes, era a capital da Saxônia, uma cidade que sempre foi considerada a Florença do Rio Elba, né? O Rio Elba. Cidades mais bonitas da Alemanha também, muito visitada por estrangeiros, inclusive no período entre as duas guerras, né? Quando acabou a Primeira Guerra e antes da Segunda Guerra, era uma das cidades mais visitadas por estrangeiros aqui na Alemanha. Durante o século XVIII, tinha sido governada por um rei chamado Augusto Forte, né? O rei da Polônia e era duque da Saxônia, e ele fez uma coleção de artes, né? Uma coleção invejável, até hoje é um dos lugares mais visitados aqui da Alemanha, chamado Grünes Gewölbe, né? Uma coleção realmente muito impressionante, coisas feitas de marfim, coisas feitas de ouro, de prata, de diamante. Tem peças de joias lá, por exemplo, que custaram na época mais do que a construção de um castelo, para vocês terem uma ideia. E os habitantes de Dresden, por conta de toda essa beleza, por conta de toda essa cultura, das cidades mais culturais da Alemanha, tinham quase certeza de que Dresden jamais seria atacada, até porque ela ficava mais distante, né, do alcance dos bombardeios da Royal Air Force. Então quem morava em Dresden se sentia completamente seguro, não só por estar longe, não só pela quantidade de arte, mas tem outro fator aí, que é a quantidade de refugiados. Porque imagina, o leste europeu estava todo lotado de alemães fugindo dos ataques soviéticos, né? 45 a guerra estava acabando, os soviéticos estavam atacando pelo leste. Então Dresden, como é a cidade mais ao leste da Alemanha, estava recebendo realmente a quantidade de milhares de refugiados. Então todo mundo pensava, ninguém tem razão para bombardear uma cidade como essa. Mas ainda assim a cidade foi bombardeada. Por que isso aconteceu? Se era uma cidade que logisticamente não era importante, militarmente também não, de acordo com o que se foi divulgado na época, no que muita gente acreditou, uma cidade mais distante, uma cidade com refugiados, por que ela foi bombardeada então? Bom, tem vários motivos para isso, né? Primeiro, talvez seja a vingança dos ingleses, né? Os ingleses fizeram um esquadrão de bombas, né? Esquadrão bombardeio para bombardear cidades alemãs realmente, porque Londres tinha sido muito bombardeado, a Luftwaffe, a Força Aérea Nazista, chegou a bombardear Birmingham, chegou a bombardear Liverpool, então foi uma espécie de vingança mesmo. Mas talvez um dos fatores mais importantes tenha sido para mandar enviar um sinal para os alemães, mesmo no final da guerra, ninguém sabia quanto tempo que os alemães iriam aguentar, porque eles nunca estavam desistindo da guerra. Tava muito claro que eles estavam perdendo tudo, mas eles não davam nenhum sinal de desistir. A ideia é, peraí, a gente vai ter que lutar, vai ter que matar todos eles antes que eles desistam da guerra. Então, quando os ingleses eles bombardeiam Dresden, eles mandam um sinal muito claro para os alemães de que a partir de agora eles vão apoiar com todas as forças o ataque do leste, porque o russo estava invadindo do leste, enquanto que os ocidentais estavam invadindo do oeste. Quando os ocidentais bombardeiam uma cidade do leste, eles estão mandando um sinal claro: olha só, pessoal, a gente vai apoiar os russos sim, que era uma coisa que os alemães não imaginavam que eles iriam fazer. O relevante também é que, como os alemães não mostravam sinal de desgaste, a ideia dos ingleses era bombardear todas as grandes cidades alemãs para forçar a população alemã a ir para o campo, né, para se abrigar dos bombardeios e assim derrubar a produtividade dos alemães. Os alemães não conseguirem mais produzir coisas em indústrias, né, aviões, carros de combate, armamento, munição, esse tipo de coisa. E, muito importante, Dresden não era uma cidade sem nenhum motivo para ser bombardeada, não, tá? Tem essa história realmente que foi espalhada por Goebbels, sim, o ministro da propaganda nazista, né? Dresden era uma cidade que produzia, sim, armamento, produzia munição, chegou a produzir algumas embarcações de combate na época também, e era um importantíssimo centro de distribuição logística, não só para enviar materiais, armamentos e munição para o leste para combater a Rússia, mas também para o envio de soldados. Ele é um entroncamento, é um nó ferroviário a partir do qual você conseguia enviar tropas, inclusive para lutar em Verona, no norte da Itália,
né, no Vêneto, no fronte italiano, porque os aliados também estavam invadindo já no norte da Itália. Então a gente já pode dizer que existia motivo sim para bombardear Dresden, se é justificável ou não é outra história, né? Existia capacidade técnica, existia também, muito importante, a pressão enorme de Stalin. Agora, o problema é que absolutamente nenhum dos alvos militares foram bombardeados, foram sequer alvos para serem bombardeados. Nenhuma das fábricas, nada de quartel, nada de exército, absolutamente nada. O que serviu como alvo foi o centro histórico da cidade de Dresden. A parte com a maior quantidade de artes, a parte com a maior quantidade de civis, inclusive. Finalmente, como é que foram esses bombardeios, né? Bom, tenta imaginar aí 800 aviões levantando o voo da Inglaterra com direção a Dresden, né? Os aviões eles soltavam as folhas de alumínio para confundir os radares alemães, o que funcionou muito bem. E mesmo se tivesse funcionado, a Luftwaffe, a Força Aérea Nazista, já não estava mais funcionando, não teria mais condições de defender realmente o espaço aéreo alemão naquela época. Os alemães também, ninguém imaginava que Dresden seria bombardeado, então está todo mundo completamente tranquilo. Aqueles 800 aviões divididos em duas etapas, eles começam a bombardear a cidade. A primeira etapa é bombardear a cidade, que é uma cidade medieval cheia de casinhas de madeira, e deixar a madeira dos prédios, os prédios relativamente abertos, para que na segunda etapa viesse o material inflamável para bombardear a cidade de modo que ela pegasse fogo e fosse incendiada. Né? A temperatura da cidade de Dresden foi tão alta que chegou a derreter asfalto, chegou a derreter a madeira, chegou a derreter metais, chegou a derreter pessoas, inclusive. Né? Então, em termos militares, foi um sucesso absoluto. 800 aviões partiram da Inglaterra, conseguiram destruir uma cidade de maneira completa, e somente 6 aviões da Força Aérea Inglesa foram perdidos. Foi um sucesso perfeito, foi praticamente perfeito o ataque. Agora eu vou deixar esse fundo vermelho aqui, porque se alguém se incomodar em ouvir coisas muito cruéis que eu vou ter que falar aqui agora, pula até sair essa partezinha vermelha, tá? Bom, quando os bombardeios chegaram em Dresden, a parte de incêndio, né, a temperatura foi tão alta que chegou a derreter pessoas. Os bombeiros, depois que tinha terminado os bombardeios, demoraram 7 horas para chegar no único abrigo antiaéreo que a cidade tinha. Quando chegou lá, eles só encontraram ossos e como se fosse uma sopa, um negócio, uma mistura de marrom com verde que eram simplesmente as pessoas derretidas. As pessoas que tentavam fugir para dentro de uns postes, tem uma espécie de postes aqui que você pode tentar entrar nele. As pessoas tentaram porque seria uma proteção de metal. As pessoas que entraram naqueles lugares, eles morreram assados da temperatura tão alta que estava. Teve gente que conseguiu fugir e se escondeu, né, num parque que tinha nos arredores da cidade e tinha uma fonte gigantesca lá. Quem entrou nessa fonte para se proteger do calor morreu cozida, a pessoa ferveu dentro desse lugar. Então, a descrição do inferno é Dresden nesse dia, há 75 anos atrás, tenta lembrar aí também, não faz tanto tempo, foi a definição de inferno realmente. Vi os stories vermelhos aí, teve noção aí da crueldade que foi, do desespero pelos quais as pessoas passaram antes de morrerem mesmo, ou as que sobreviveram, vivenciaram. Eu queria mostrar esse livrinho aqui, que não mostra muito da crueldade em si, das pessoas mortas, esse tipo de coisa, mas mostra a destruição da cidade. Eu gosto muito de mostrar esse livrinho quando eu vou lá em Dresden durante os passeios, né? Olha só como ficou o Residence Schloss, como ele está hoje em dia. Esse é o paralelo desse livro. Vou passar algumas páginas aqui. Um dos pontos mais marcantes é chamada Frauenkirche, na Igreja de Nossa Senhora, que a gente tem a estátua de Lutero deitada ao chão, como ela ficou depois de bombardeios e como ela está hoje. Coisa que eu acho emocionante dizer é que uma das organizações, das instituições que promoveram a reconstrução da Frauenkirche, dessa igreja aqui, foi presidida e foi administrada por filho de um dos pilotos que bombardeou a cidade, pelo filho de um dos pilotos. Porque uma das fotos mais importantes, talvez, aqui por dentro lá do Tsinga, né, um dos castelos residenciais também, o antes e o depois, não sobrou realmente muita coisa da cidade, e essa talvez seja uma das fotos mais marcantes de toda a destruição de Dresden. Dá uma olhadinha de perto, a gente consegue ver que praticamente nenhum dos prédios sobreviveu, quase que nenhum deles. E aqui tem essa frase que eu acho bem impressionante, de Gerhard Hauptmann. Ele falou que quem esqueceu como é chorar, aprende de novo ao ver a destruição de Dresden. É bem chocante. Mas eu queria abordar um pouquinho para vocês saberem por que isso é um tema que é tão discutido até hoje, né? Eu falei no começo que supostamente 250 mil pessoas morreram, quando na verdade a gente sabe que os números hoje são muito menores.
Ah, então quer dizer que foi pouca coisa? Não, claro que não, né? Cada vida humana, ela é muito valiosa, mas o número foi aumentado em 10 vezes, né? Por que que isso aconteceu? Bom, outras cidades da Alemanha já tinham sido fortemente bombardeadas e o ministro da propaganda simplesmente menosprezava, deixava para lá, porque ele tinha medo que tivesse impacto, né, no moral dos alemães já no final da guerra, estava tudo perdido. Dresden foi muito usado como propaganda porque Goebbels queria mostrar para a população alemã, né, que eles estavam lutando contra um mal muito maior. Olhem só os aliados, olhem só a mortandade que eles fizeram, a crueldade que eles fizeram. Se nós desistirmos, se a gente desistir da guerra, se a gente capitular, a gente vai ser completamente varrido do mapa, assim como eles fizeram com Dresden. Então Goebbels pegou a informação de quantas pessoas tinham sido estimadas que tinham morrido, né, e simplesmente acrescentou um zero. Ele tinha contatos com pessoas da imprensa internacional, imprensa tida como uma imprensa imparcial, imprensa sueca, por exemplo, divulgou esses dados de 250 mil pessoas. As imagens foram muito divulgadas também para o mundo, para que os ocidentais colocassem a mão na cabeça e começassem a pensar: peraí, a gente tem que começar a questionar a nossa liderança. Então, o próprio Winston Churchill, por exemplo, na Inglaterra, ele ficou muito constrangido com aquilo e todo mundo, toda a liderança do Ocidente, quis se distanciar cada vez mais do bombardeio a Dresden. Inclusive, o general responsável, né, o comandante responsável pelo bombardeio em Dresden virou uma pessoa bem malquista dentro da Inglaterra. Isso é ainda muito polêmica sobre esse bombardeio de Dresden até hoje é que grupos de extrema direita aqui na Alemanha, eles costumam insistir nesse número de 250 mil como uma forma de relativizar as barbaridades cometidas pelo partido nazista, pelo nazismo. Então eles falam, olha só o que os aliados fizeram, a gente não era tão pior do que eles não. Naquele tempo todo mundo fazia barbaridade, os alemães pelo Holocausto, etc., não eram piores do que os aliados, quando a gente sabe que na verdade isso não faz sentido absolutamente nenhum. Já é isso, eu vou encurtar um pouquinho por conta dos problemas do Instagram, tá demorando muito a subir aqui os vídeos. E tá ficando tarde também, amanhã eu tenho um passeio de novo pela cidade. Espero que tenham gostado, é um tema relativamente difícil de se falar, bem polêmico, mas acho que vale muito a pena porque ele é discutido até hoje, inclusive. Né? Inclusive, quem teve em Dresden hoje deve ter visto lá, geralmente dia 13 de fevereiro tem uma comemoração lá. As pessoas dão um abraço coletivo na cidade, tem uns eventos bem bonitos, acendem velas, fazem orações e tal. Né? Então, quem tiver a oportunidade de marcar a viagem para Dresden no dia 13 de fevereiro, talvez valha a pena sim. E acho que dá para até tirar uma mensagem positiva disso tudo, que depois de tanto tempo, né, depois que caiu o muro de Berlim e tudo mais, pessoas desses países, inclusive da Inglaterra, principalmente da Inglaterra, se organizaram, se mobilizaram, né, como uma forma de confraternização, como uma forma de reaver esses laços, e se juntaram todo mundo para reconstruir boa parte do centro da cidade. Então, uma visita hoje em dia a Dresden é realmente algo inacreditável. Você vê as fotos de como a cidade ficou, você saber dos relatos das pessoas, de como foi aquela noite, né, do dia 13 para o dia 14, e você vê como a cidade está hoje em dia, é algo muito, muito, muito impressionante. E isso é muito admirável nos alemães. Isso, hoje foi um dia de história meio sem querer, né? Nem tinha pensado em colocar a boininha e fazer oficialmente o dia de história. É isso, então. Boa noite para você aí e até amanhã.